No reino da Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor, vivia um jovem hebreu chamado Daniel, que fora levado cativo de sua terra natal. Ele logo se destacou entre os prisioneiros devido à sua inteligência e sabedoria. Com o tempo, Daniel ganhou a confiança do rei, que o nomeou como um dos administradores do império. Ele era conhecido por sua habilidade de interpretar sonhos e visões, tornando-se valioso para Nabucodonosor. Mesmo ocupando uma posição elevada, Daniel jamais abandonou sua fé em Deus. Diariamente ele orava e seguia fielmente os ensinamentos do seu povo. Essa devoção chamava a atenção e provocava inveja em outros líderes do reino, que começaram a conspirar contra ele. Os conselheiros do rei, incomodados com o prestígio de Daniel, buscaram um meio de acusá-lo. Sabendo que a única forma de prejudicá-lo seria atacando sua devoção, eles traçaram um plano astuto. Foram até o rei e o persuadiram a emitir um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio Nabucodonosor. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, envaidecido, assinou o decreto sem refletir nas possíveis consequências. Ao saber do decreto, Daniel não se intimidou. Ele continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia, de frente para Jerusalém, demonstrando sua fé inabalável. Os conselheiros, atentos, observaram Daniel em oração e imediatamente informaram o rei. Nabucodonosor, que gostava de Daniel, ficou angustiado com a situação, mas a lei era irrevogável. Ele tentou encontrar uma forma de salvar Daniel, porém não conseguiu evitar o cumprimento da pena. Daniel foi então levado à cova dos leões, um lugar escuro e aterrorizante, habitado por leões famintos. Quando foi lançado na cova, os leões rugiram, prontos para atacá-lo. No entanto, para surpresa de todos, um anjo do Senhor apareceu, fechando a boca dos leões. Em vez de se tornarem predadores, os leões se transformaram em guardiões de Daniel, mantendo-o seguro durante a noite. Enquanto isso, Nabucodonosor passou a noite em claro, preocupado com Daniel. Ao amanhecer, ele correu até a cova e chamou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, você está vivo? O seu Deus pôde salvá-lo dos leões? Para sua alegria, Daniel respondeu com firmeza e serenidade: Ó rei, estou vivo. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me feriram, pois fui encontrado inocente diante dele e também diante de você, ó rei. O rei, aliviado e feliz ao ouvir a voz de Daniel, ordenou imediatamente que ele fosse retirado da cova. Impressionado com o poder de Deus, Nabucodonosor revogou o decreto anterior e emitiu um novo, declarando que todos no reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, cujo reino nunca será destruído e cujo domínio é eterno. Além disso, o rei mandou que os homens que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões, onde foram imediatamente devorados. Assim, Daniel não apenas escapou da morte, mas também se tornou um símbolo de fé e coragem. Ele continuou a servir no palácio, e seu testemunho sobre o Deus de Israel se espalhou por toda a Babilônia. A história de Daniel na cova dos leões transformou-se em uma lenda de fé, coragem e confiança em Deus. Sua trajetória inspira gerações a manterem sua fé, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa narrativa nos ensina sobre a importância da fé, da integridade e da coragem para permanecermos firmes em nossas convicções, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Assim, a história de Daniel na cova dos leões é mais que um relato de um homem em perigo. É uma lição atemporal sobre a proteção e o poder divino nos momentos de necessidade. Se você quer saber mais sobre os mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A Bíblia tem muito a nos ensinar, e juntos podemos crescer em conhecimento e fé.